A notícia tem peso econômico, mas até como vimos na fala do ministro Fernando Haddad, o governo naturalmente puxa esse resultado para fatores políticos. Vamos então ouvir nossos analistas Caio Junqueira e Renata Agostini. Renata, boa noite. É sem dúvida uma vitória, mas que traz mais responsabilidades para se complementar o que foi iniciado já. E falamos disso exatamente ontem. Reforma tributária, arcabouço fiscal, tudo ainda em fase de conclusão. Perfeito. Márcio, boa noite para você. Caio, boa noite a todos. Isso e mais, acrescento nessa lista que você coloca, Márcio, as medidas para aumentar a arrecadação, que se implementadas, se o governo conseguir avançar com isso, vão ser medidas decisivas para que o marco fiscal, esse mesmo, que ainda não acabou de ser aprovado, pare de pé e as agências de classificação de risco vão estar muito atentas a isso. Vamos lá. Um pouco de apuração com gente do mercado, mas também de bastidor com integrantes da equipe econômica, para a gente entender essa história. De um lado, é claro, como o Márcio falou, é uma ótima notícia. O governo comemorou e muito. Havia uma expectativa, quando a Standard & Poor's ela mudou a perspectiva, né? Não é um movimento que a Fitch fez, que a Fitch está mudando a nota, ali era perspectiva. Havia já um diagnóstico na cúpula da Fazenda de que isso abria espaço, sim, para uma melhoria da nota, e eles estavam falando, olha, até o final do ano a gente acha que a gente consegue melhorar a nota. E já veio, num intervalo muito pequeno de tempo, uma outra agência, a Fitch, mas já fazendo esse movimento. Então, é para se comemorar, não só a equipe econômica, mas os agentes de mercado também estão compartilhando, boa parte deles, desse certo otimismo expresso pela Fitch, que é uma junção de alguns fatores. Primeiro, existe sim um trabalho que já vinha sendo feito nos governos anteriores, que já foi ali sinalizando para uma eventual melhora da trajetória de dívida, que ainda não temos, mas é um trabalho em andamento. Mas dois aspectos decisivos desse ano e que caem na conta também do trabalho do governo. Primeiro, o Congresso conseguiu fazer um trabalho de mostrar para o mercado e para as agências de que eventuais tentativas do governo de desfazer avanços do governo passado não iriam prosperar. Para dar um exemplo, o decreto do saneamento, mas há outros exemplos que o mercado está colocando nessa conta. O segundo aspecto é que, de fato, um trabalho que vem sendo reputado muito bem feito pela equipe de Fernando Haddad, que não só está revertendo uma expectativa que havia, uma insegurança, uma perspectiva negativa para o que o governo do PT poderia apresentar, mas está conseguindo avançar essas reformas. Tudo isso ajuda a mudar o ambiente, mas o governo vai ter que apresentar os números em si, Márcio, né? Essa mudança na trajetória de dívida. Quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala, olha, não acho que faz sentido a gente não ser grau de investimento, que é algo que ainda está um pouquinho distante, a gente tem que subir alguns degraus, mas é o que pode fazer toda a diferença para o fluxo de investimentos. Ele está expondo uma avaliação que internamente, ele diz que ele tem dito aos seus auxiliares que entende que o Brasil consegue chegar até o final deste governo. Mas para isso, o governo vai ter que mudar a trajetória, mostrar para o mercado que tem capacidade de mudar a trajetória de crescimento da dívida pública. O segundo aspecto, Márcio, e olhando mais para a visão do mercado, que me parece muito fundamental e é uma dúvida que as pessoas se fizeram ao longo do dia. Uma boa notícia, mas o que muda na prática? Isso pode, de fato, mudar o fluxo de investimentos estrangeiros no país? Sim e não. Sim, ajuda, foi o que me disse um grande gestor, ajuda a entrar nesse bom momento que o mercado lá fora está vendo, mas a grande diferença, ela acontece quando o país vira grau de investimento, porque aí diversos fundos que têm essa trava, que precisam dessa exigência, podem trazer recursos para cá. Daqui a pouco, ainda dentro do Prime Time, a gente vai mostrar exatamente isso, a tabela de classificação da Fitch e mostrando o que falta, mesmo com essa elevação da nota brasileira, o que ainda falta, o quanto ainda falta para chegarmos no desejado grau de investimento. Agora, Caio, é importante ter você aqui porque uma outra consequência natural desse reconhecimento ao Brasil é o reconhecimento a quem comanda a economia do Brasil. E aí, Fernando Haddad recebe louros por isso. Mas só ele, Caio.
Boa noite, Márcio. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Ele recebe, de certa maneira, esses louros ou parte desses louros, porque está no comando do cargo, tem toda a máquina ali de comunicação, máquina administrativa. Havia, inclusive, uma coletiva prevista para hoje. Então, quando saiu essa informação do rebaixamento, né, da melhora, né, na verdade, sobre essa nota, já houve ali a possibilidade de se manifestar, né? Quando você é governo, você tem um controle maior dos canais de comunicação e você tem um controle maior de poder passar a mensagem do governo. Claro que este governo Haddad, o ministro Fernando Haddad, tem sim os seus méritos, banca uma reforma tributária, por exemplo, lidera uma série de propostas ali na microeconomia também, né? Então tem sim os seus louros, mas quando a gente olha, observa com lupa o próprio comunicado, vê-se que é todo um processo que a gente pode remontar, segundo o próprio comunicado e todas as conversas que a gente teve hoje ao longo do dia, até ao governo Michel Temer e ao governo Jair Bolsonaro também. Citam ali as reformas que foram feitas, feitas no governo Temer, cita a independência do Banco Central, por exemplo, que foi aprovado pelo Congresso, bancada pelo governo Jair Bolsonaro. Então, de certa maneira, é um processo. O que a gente assistiu hoje em relação a essa elevação da nota brasileira é um processo de alguns anos, né? Tanto que para melhorar agora também é considerado um processo de alguns anos. Mas o fato de estar no cargo acaba ali, de certa maneira, podendo, vamos dizer assim, soltar rojão, né? Podendo, de certa maneira, atribuir parte, pelo menos, dessa elevação também a um trabalho, a parte do trabalho que o governo atual vem fazendo também. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa decisão da FIT. Por enquanto, obrigado, Caio, e obrigado também, Renata Agostini.